Graça e paz. Estamos iniciando uma nova série de estudos, aonde compartilharei com você um pouco do que tenho aprendido no longo de 17 anos, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, certo? Compartilharei com você ensinamentos que mudaram a minha vida e a vida da minha família e, consequentemente, a vida de todos aqueles que estão próximos de mim. Eles têm experimentado um pouco do que Deus tem feito através da minha vida. Eles têm experimentado, usufruído daquilo que Deus tem derramado através do conhecimento que adquiri através das Escrituras, através do mover do Espírito Santo que habita em mim. E eu quero compartilhar com vocês, quero expandir, quero trazer esse conhecimento até você, o conhecimento que transforma, que liberta, que restaura, que cura. Esse conhecimento da palavra de Deus, e a Bíblia vai dizer que por falta de conhecimento o povo tem sofrido. Então, acabou os seus problemas, porque conhecimento vai chegar até você no longo dessa nova jornada que nós iniciamos hoje, a partir de agora. E nada melhor para nós darmos um pontapé inicial falando sobre a realidade da nova criação. Esse é o primeiro tema que nós vamos iniciar essa série de estudo. E eu tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Você usufruirá de um novo tempo na sua vida. Experimentará coisas que até hoje você nunca experimentou da parte de Deus, experiências maravilhosas. Gozará de resultados sobrenaturais. Por causa de quê? Por causa do conhecimento que vai chegar até você. Nesse estudo você vai saber o plano de Deus para a sua vida, o plano perfeito de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida, certo? E você vai ser liberto de todas as mentiras que você aprendeu até hoje como verdades, e que elas não têm transformado a sua vida em nada, não têm acrescentado em nada. Mas, através desse conhecimento que você vai passar a ter no longo desse período, dessa série de estudo, você vai comprovar, você vai ver na prática, na sua vida. E isso não é uma promessa. Isso é uma garantia, sabe por quê? Porque eu sei do que eu estou falando. Essa palavra transformou a minha vida, certo? Para quem me conhece, sabe o que eu estou dizendo, certo? E no longo do período eu vou contar um pouco do meu testemunho e você vai ver o que foi que essa palavra fez comigo. Então eu vou falar sobre realidade da nova criação, tá bom, gente? E nós vamos começar, para o vídeo não ficar muito longo e vocês não cansarem vocês, nós vamos começar falando sobre realidade da nova criação. Falar sobre o novo nascimento. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, esse texto vai deixar bem claro para nós, falar a respeito desse novo nascimento. Ao nascermos de novo, nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Somos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Passamos a viver
uma nova realidade espiritual, com novos direitos e deveres. Isso é essencial para termos comunhão com Deus. Beleza, gente? Glórias e glórias. Eu vou iniciar aqui falando sobre esse texto que fala que em Cristo nós somos transformados em novas criaturas. E a pergunta que eu inicio fazendo: por que a necessidade de se tornar nova criatura? Para que passar por essa transformação? Por que é necessário passar por essa transformação? E eu já quero deixar bem claro aqui para você, gente, que na criação, a primeira criação, no início de tudo, lá no Gênesis, no Bereshit, a palavra Bereshit quer dizer no princípio, Deus criou o homem com um propósito de reinar, de dominar, de governar juntamente com Deus. Deus entregou ao homem esse direito, só que o homem perdeu essa autoridade quando ele pecou. E por causa do pecado de Adão, essa maldição veio passando de geração por geração até chegar na nossa vez, agora, nesse tempo, na nossa geração. Então eu estou dizendo aqui para você que por causa do pecado de Adão e Eva, mais de 2000 anos atrás, muito mais, essa maldição respingou em nós. Então, todo ser humano que nasceu depois de Adão e Eva nasceram, e todos que nascerem ainda da nossa geração para frente nascerão debaixo dessa maldição e precisarão passar por essa transformação. Precisarão se tornarem nova criatura. E para se tornar nova criatura, precisa entregar a vida para Jesus. Precisa aceitar o plano da redenção de Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. O pecado que nos afastava de Deus, o pecado que nos impedia de recebermos as bênçãos, de acessar o plano perfeito de Deus. Esse mesmo pecado foi resolvido em Cristo. Cristo pagou o preço por nós, para nos transportar, porque até então, por causa do pecado, nós vivíamos debaixo de um império de maldição. O império de maldição, e a Bíblia diz que em Cristo nós fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Então precisamos entregar nossa vida a Jesus. E a partir do momento que entregamos, o que é entregar a vida a Jesus? É aceitar o plano perfeito dele, o plano de redenção, o plano de resgate, de nos resgatar, o plano de nos transportar debaixo de uma maldição para nos transportar para um lugar de bênção agora. Um lugar aonde não estamos mais debaixo de maldição, mas debaixo de graça, de bênção, de prosperidade, de salvação. Então, foi isso que aconteceu. O homem cai, Jesus, Deus faz um plano perfeito para resgatar esse homem caído, através de Jesus, e em Cristo nós somos feitos nova criatura. E nesse novo plano nós temos direitos. Jesus conquistou alguns direitos para nós.
Por que não dizer todos os direitos, não é verdade? Alguns não, foi todos. Tudo aquilo que é de direito para vivermos uma vida abençoada, próspera. Certo? E aqui eu não estou falando só de dinheiro, certo? Estou falando de saúde, porque a Bíblia vai dizer assim: e certamente Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia vai dizer que Ele se fez pobre para que nós se tornássemos ricos, certo? Então, quando eu falo de prosperidade, eu estou indo além de dinheiro. Eu estou falando de paz, eu estou falando de saúde, eu estou falando de uma completa bênção. Eu não estou falando só de uma bênção em partes, que se formos pensar só nas bênçãos financeiras, estamos falando em partes. Não só foi bênçãos financeiras que Jesus conquistou para nós. Foi um todo. Foi a saúde, foi a paz, foi a alegria, certo? Foi a abundância. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então é abundância em todas as áreas, é na saúde, nas finanças, nos sentimentos, certo, gente? Então vai além disso, que isso fique gravado na sua mente. Então Jesus veio nos resgatar,